Vamos ao segundo filo dos 9, né? São os quinidários. Caio, os outros dois exercícios são de quinidários, se foi essa a pergunta. Então, depois os quinidários, eles estão lá no final, tá? Então, ainda no módulo 18, só que agora o segundo filo dos quinidários ou selenterados, tá? Vamos começar com algumas características chatas. Eu sei que a gente vai ver embriologia lá no final, né, antes da revisão, nosso último tema, se não me engano. Mas é bom você já se familiarizando com os termos. Então, esse bichinho, ele não é mais um parazoário. Parazoário, lembra? Esponja, parazoa. Porque ela não tem os tecidos embrionários, né? Os quinidários não. Eles já têm os tecidos embrionários, né? Já tem um grupo de células com funções diferentes, delimitando o que a gente chama de tecido. Então, ela tem dois tecidos. Um, por curiosidade, chamado de ectoderme, e o outro do lado de dentro, chamado de endoderme. Por isso que a água-viva, o coral, a anêmona, né? A hidra, os quinidários, são animais diblásticos, ó. Blástico, tecido embrionário. O corpo desses animais é um corpo compacto, tá? Então tem aí o corpinho deles e dentro do corpo não existe subdivisões. Por exemplo, nós temos uma caixa craniana, nós temos uma caixa torácica, temos uma cavidade abdominal. Então nós temos na parte de dentro do corpo subdivisões. Esses bichinhos não. A massa do corpo ela é uniforme, não tem subdivisões. Por isso são chamados de animais acelomados. Quer ver? Nós que temos essas divisões internas somos animais celomados. Celoma é o nome dessa cavidade, tá? Então eles não, eles têm um corpo compactado, uma massa só, com os órgãos que ficam lá dentro e acabou. E ainda nas características embrionárias, esses bichinhos são protostômios. Guarda essa informação para daqui a pouco, tá? Mas já dou uma dica, ó. Estoma significa boca, proto significa primeiro. Quer dizer que esses bichinhos já têm um sistema digestório, coisa que não tinha no porífero. O porífero não tinha sistema digestório, por isso a digestão era dentro da célula, tá? Então, que sistemas são esses? Tem dois, um sistema nervoso e um sistema digestório. Então, vamos lá. Ainda bem que perguntaram isso porque a gente organiza, lembra? Nome do filo, exemplo de animal do filo, característica exclusiva do grupo e novidade evolutiva, tá? Então, o nome do filo, quinidário, exemplo tem aí a água-viva, característica exclusiva a gente vê daqui a pouquinho, novidades evolutivas, dois sistemas, o sistema digestório e o sistema nervoso, tá? Ser diblástico significa que tem dois tecidos embrionários, um origina o sistema digestório, que é a endoderme, e o outro origina o sistema nervoso, que é a ectoderme, tá? Então, vantagem evolutiva, é o primeiro animal que tem sistema nervoso e digestório. Sistema nervoso permite para ele isso aqui, ó, movimento, né? Então, a água-viva se mexe. E o sistema digestório permite o consumo de alimentos maiores do que a célula, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. São animais aquáticos de água doce ou água salgada, podem ser sésseis e bentônicos. Então, o que é ser séssil? Parado. Então, um coral, por exemplo, é séssil, tá? Ou podem ser livres e nectônicos e planctônicos. O que é livre? Tem movimento, água viva. O que é plâncton, nécton e bentos? É uma divisão em relação à coluna d'água. O que está no chão é bentônico. Então, todos os bichinhos aquáticos que moram no chão, tipo a estrela do mar, isso, é bentônico, fica no fundo, tá? O nécton é a parte, são os seres que conseguem nadar para cima e para baixo. Então, os peixes, um tubarão, por exemplo, são animais nectônicos. E o
Plâncton é os caras que boiam, eles não conseguem afundar. Então tem várias alguinhas lá do famoso fitoplâncton, né? Tem o zooplâncton, é a parte que fica na superfície. Plâncton está na superfície, nécton consegue nadar e bentos fica no fundo. Então, lógico, se eles são sésseis, se eles têm vida fixa, eles são obrigatoriamente bentônicos, estão no fundo, como os corais. Se eles são livres, podem nadar, nectônicos, ou existem águas-vivas microscópicas que ficam boiando, ou as caravelas, né? Caravelas também fazem parte desse grupo, são seres planctônicos. E a simetria é uma simetria radial, né? O corpo cilíndrico pode ser dividido em vários fragmentos, vários pedacinhos. Tudo bem? Essa é uma forma de vida. A forma medusoide é essa que tem locomoção, a água viva, tá? Mas tem as formas polipoides. O que é uma forma polipoide? É a que fica no fundo, tá? Fixa se for um coral ou com movimento se for uma anêmona ou uma hidra. Então aqui a gente tem algumas anêmonas, tá? Que são formas polipoides, tá? Aqui a gente tem os corais, que também são formas polipoides. E aqui a caravela, ó. A caravela que fica boiando lá, tá? Aqui a hidra, bem pequenininha de água doce, com os seus tentáculos que se mexem para conseguir caçar. Tá certo? Fizeram uma pergunta aí, estão vendo aqui antes já, mesogleia. Mesogleia, eu sempre achei um dos nomes mais legais da biologia, mesogleia. É o corpo do animal. Tá? Você já viu uma água viva morta na beira d'água? Ali na areia, na praia? Então a massa, né? Toda gosmenta, isso é a mesogleia, é a parte interna do corpo. Tá bom? Então, ó, aqui você tem as duas formas, o pólipo e a medusa. Eu gosto de falar que o pólipo tem os tentáculos para cima, a medusa tem os tentáculos para baixo, né? Tem aqui uma boca, né? Mas não tem um ânus. Qual que era o nome do sistema digestório que só tinha boca? Era incompleto ou completo? Perfeito. Então, sistema digestório incompleto, tá? Só tem a boca. Então, a digestão é do tipo extra e intracelular. Entra o alimento, sofre digestão nesse estômago, né, nessa cavidade gastrovascular. Aí ele vai passar os nutrientes parcialmente digeridos para as células da mesogleia, que vão terminar a digestão dentro da célula, por isso uma digestão extra e intracelular. Então eles podem comer coisas maiores do que uma esponja, tá? Lógico, eles também gastam mais energia, eles se mexem, né? Então isso é muito interessante. O que mais que eu posso falar daqui? Um sistema nervoso novo, né? Então aqui um sistema nervoso que a gente vai chamar assim, ó, sistema nervoso difuso. Uma coisa difusa é uma coisa espalhada. Isso significa que esses bichinhos não têm cérebro, tá? Eles não têm um cérebro, o que a gente chama de gânglio, a ausência de um gânglio, de um cérebro, mas uma rede de células nervosas que se dispõe em todo o corpo do bichinho. Então, ele meio que funciona por ação e reação. Se tem uma água-viva aqui subindo e sentiu alguma coisa aqui, ela vai para baixo. Se ela encostar aqui embaixo, ela vai para cima. Se encostar na esquerda, ela vai para a direita. Então, ela tem um sistema nervoso que funciona basicamente desse jeito. Então, não é um sistema nervoso que dá uma grande capacidade de relação com o ambiente, né? Mas o sistema nervoso, como vantagem evolutiva, trouxe o movimento, que é uma coisa que não existia antes. E aqui fica uma coisa legal, quer ver? Eu posso anotar aqui. Ó, quando esse bichinho nada, então tá aqui, ó, água viva. Tem aqui os tentáculozinhos, tem aqui a boquinha e os grandes tentáculos. Quando esse bichinho nada, ele nada mais estranho, né?
Que assim, ele sobe e desce. Ele não é muito hidrodinâmico. Mas fizeram um estudo que quando ele se mexe para nadar, a água que está em torno dele tem esse fluxo, ó, em direção à boca. Então esse bichinho, ele nada para quê? Ele nada para atrair o alimento em direção aos tentáculos, em direção à boca, porque é lá nos tentáculos que a gente acha a estrutura de caça, que é a característica exclusiva desse grupo, tá? Fizeram uma questão aqui com relação às excretas. Ó, excreta é xixi, não tem um sistema excretor. Então isso significa que as substâncias tóxicas que ele produz vão passar para a água por difusão, tá? A mesma coisa é a respiração, não tem um sistema respiratório, então eles vão ficar dentro da água, tirando o oxigênio da água e espalhando pelas células. Certo? Tudo bem? Agora aqui, por exemplo, quando a gente analisa os que têm forma polipóide, ó, tem uma comidinha aqui, aí ele vai capturar o alimento. Eita, eu fiz aqui. Ele vai capturar o alimento com os tentáculos. Então ele vai mexer aqui o tentáculo voluntariamente para fazer essa captura. Então os tentáculos se mexem, tá? Em diferentes direções. Para captura, o que esse cara vai usar? A célula especial, tá? Então, ó, característica exclusiva do grupo que você não pode esquecer. Não é a única, a gente vai ver. Por exemplo, só os quinidários têm sistema nervoso difuso, tá? Mas se ele pedir assim, ó, uma célula especial, você vai usar o quinidoblasto, tá? Então, o quinidoblasto é a característica exclusiva do grupo, tá? E para que ela serve? Para caçar. Então, tá passando o bichinho aqui, teve contato com um tentáculo, os tentáculos estão cheios de quinidoblastos, e encostou no tentáculo. O que vai acontecer? Ele automaticamente, o quinidoblasto, vai furar, vai emitir esse flagelo aqui, que a gente vai dar o nome de nematocisto. Então, o quinidoblasto tem nematocisto, que injeta substâncias paralisantes na presa. Então, a presinha lá, o peixinho vai ficar paralisado, puxado para dentro do corpo, começa a digestão extracelular, espalha para as células, temos a digestão intracelular na sequência. Então, pedir aqui, é isso que dá choque? Não, não dá choque. A água viva não dá choque. A água viva faz isso, ó. A água viva queima. Que horror. Já tomaram uma queimadura de água viva? Aposto com vocês que todo mundo que já entrou em qualquer praia do litoral norte, Guarujá para cima, já tomou queimadura de água viva. O que mais tem no nosso litoral é uma água viva muito pequenininha, chamada hidromedusa. Tá? E aí, quando ela encosta, a gente está dentro da água, se mexendo e tal, você não sente arder, você sente coçar. E aí você sai da água com muita coceira na dobra do cotovelo, na dobra do joelho, e fala assim, nossa, eu tô com alergia do sal. Não, aquilo lá foi uma micro queimadura de uma micro água-viva. Não fica nem vermelho. Mas essa reação avermelhada aqui, ó, né, esse vergão que fica formado, é uma reação de defesa do nosso corpo, é uma reação alérgica, né? Então não tem nada, por isso que fica coçando no banho. E quando você toma banho, coça mais. Por quê? Porque essa substância urticante, ela é básica. Então o ideal é neutralizar ela com ácido. Então geralmente você usa o quê? Vinagre, né? Sai daquele mito de usar xixi lá. Ai, queimei água viva, joga xixi. Porque é nojento, é só jogar um vinagrezinho lá em cima. Mas a água da torneira, a água doce, a água que a gente toma banho, ela é básica. Então, se eu tenho uma queimadura por uma substância básica e jogo uma base,
eu amplifico a sensação de coceira ou de ardor. Por que no cotovelo e no joelho? Porque dentro da, agora que você dobra, algumas ficam presas nas dobras, né? Principalmente do cotovelo e do joelho. Por isso nessa região é mais comum, tá? Mas às vezes fica na sunga, no biquíni, e aí é onde fica, né? Fica vermelho, fica coçando, aí você fala que arranhou, é uma alergia. É uma alergia a uma micro queimadura de uma micro água-viva, tá? Deixa eu ver aqui que tem umas perguntinhas. Ah, quando você vê uma morta, o que aconteceu? Esses bichinhos, eles são muito sensíveis. Se tiver uma água-viva aqui na sua frente e você fizer assim, ó, o fluxo da água que você jogou faz ela desmanchar e morrer. Então, provavelmente, se você achou um monte morta ali na beira da água, às vezes umas gelatininhas pequenininhas, às vezes umas grandonas, é porque elas morreram na arrebentação, na onda. E aí chegaram os pedacinhos lá na areia, tá? Então, alguém percebeu que tem um defunto aqui na foto. Tá aqui nessa, na mesa de autópsia. É isso que eu ia falar. A maior parte delas vai dar essa sensação de coceira, de queimação e tudo mais. Mas existem 3 espécies no mundo cuja substância tem uma concentração tão alta que causa uma parada cardiorrespiratória, que é a função da substância para ele comer, né? Então, a função da substância que ele injeta, da toxina, é uma substância paralisante, vai causar parada cardiorrespiratória para ela poder se alimentar. Tem 3 espécies no mundo que possuem essa propriedade para a gente, né? Não tem nenhuma dessas 3 espécies aqui, se não me engano, na Nova Zelândia e na Austrália, né? E lá, né, nunca fui, mas já ouvi dizer que existem algumas praias que tem umas redes que o pessoal acha que é para evitar tubarão quando não é. Na verdade, é para evitar a entrada de água viva na praia, né? A vespa do mar, né? As águas vivas servem de alimentos geralmente para tartarugas e peixes, tá? Os consumidores secundários e terciários aí, tá? A maior água-viva que existe, depende. Se a gente pegar da ponta lá de cima dela, né, não é a cabeça dela, da ponta da umbela, que é o nome daquela parte de cima, até a ponta do tentáculo, pode chegar a ter 9, 10 metros. Tá? Agora, se você for pegar em diâmetro, elas chegam a ter quase 2 ou 3 metros, 2 metros e meio de diâmetro. Tem umas nos mares do Japão que são gigantes, tá? Então, aqui pode ser que esse indivíduo tenha morrido por causa da água-viva, não dá para saber. Essa água-viva que causa parada respiratória serve de alimento? Então, ela causa se ela encostar em você, né? Agora, as células, os quinidoblastos, ficam nos tentáculos. Então, muitos outros animais comem a parte de cima delas e não comem os tentáculos, aí não tem problema, né? Então, calma, ó, não generaliza, tá chegando mensagem de pânico aqui no chat, no privado. A maior parte delas não faz nada, a gente sente só uma coceirinha, tá? Então, água-viva mata? A gente aqui no Brasil não, tá? No Brasil não, mas tem só 3 espécies no mundo que são mais letais. Deixa eu tirar. Essa foto, inclusive, é de uma artista, uma cantora que pôs no Insta dela. Quem que é a cantora que tomou as queimaduras de água-viva lá? Você que me falou ainda. Preciso ver no Google. Precisa ver. Deixa eu pesquisar aqui. Certo? Então, tipo de reprodução, né? Como a gente vem falando em todos os grupos. Daqui a pouco isso vai mudar, porque a reprodução vai virar sexuada e acabou. Mas tem uma reprodução assexuada por brotamento e por estrobilização. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que nem tem aqui estrobilização. É assim, ó. Queria pegar a canetinha aqui. Então tem um tipo, tá? De coral. A produção no fundo está procurando na internet aqui agora. As auxiliares aqui, ó. Então, ó, faz de conta que aqui a gente tem um coral,
tá? E os seus tentáculos. Sério. Tá? Isso, ó, chegou a informação. Isso aqui no ponto, a artista é a Katy Perry. Em 2018. Isso, alguém respondeu. Eu não sei quem é a Katy Perry, eu só lembro de Perry, o ornitorrinco, mas a Katy Perry não sei quem é. Não fez parte do meu repertório musical. Já devo ter escutado. Sim, seus filhos escutam. É, minha mulher falou que eu tenho filhas e minhas filhas escutam. Legal. Que medo. Então, ó, o brotamento, a gente falou bastante, né? Então aqui você tem um brotamento, ó, tá nascendo um brotinho, né? Aí esse brotinho tá crescendo. Ele pode se descolar e ficar fora, ou pode continuar preso ao corpo. Isso vai formando aqueles recifes de corais. O interessante dos recifes de corais é que eles produzem, só eles, dentro desse filo, é só uma curiosidade, um esqueleto calcário, tá? E aí isso acaba virando uma rocha, como essa fotinha que eu mostrei no começo, tá? Então aqui a gente tem, ó, um recife de coral, tá? E essa estrutura rochosa são esqueletos calcários dos corais, tá? Agora, o que é estrobilização? A estrobilização, vou dar um outro exemplo. Vai acontecer na tênia, a famosa tênia sólida, tênia saginata, que ela tem o corpinho assim, aí ela vai crescendo, fica assim, vai crescendo, fica assim, vai crescendo, fica assim, vai crescendo. Ela vai crescendo e cada pedaço desse que ela solta, cada pedacinho desse, que tem até um nome, a gente vai ver na aula, tem um monte de ovos aqui. A gente vai falar coisa aí de 200 a 500 mil ovos. Aqui como seria, ó, desse coralzinho, tá? Eles soltam um pedaço assim, ó, e esse pedacinho vira uma água-viva. Aí eles soltam outro pedaço, aí virou uma outra água-viva. Tá? Então, estrobilização quer dizer que tem uma parte do corpo que é fixa, e a partir dessa parte vão saindo vários indivíduos. Então, isso é uma reprodução assexuada. Tá? Agora, reprodução sexuada não tem segredo. Fecundou, soltou gametas na água, fecundou e acabou. Ok? Aqui, você já ouviu falar de metagênese? Esse nome aqui, ó, metagênese. Se você não ouviu falar de metagênese, o que eu duvido que você já ouviu falar, você ouviu a alternância, isso, de gerações. Você viu bastante isso em plantinhas, lembra? Esporófito, gametófito, blá blá blá, aquelas coisas. É, planta, eu odeio planta. Planta boa é planta morta. Não deixa a Dani ouvir. Então aqui é o que acontece, né? Você tem o pólipo aqui formando uma colônia e aí ele vai soltando, ó, as águas vivas. Então aqui está acontecendo estrobilização, a reprodução assexuada. Aí as águas vivas soltam os gametinhas que fazem fecundação, originando o quê? Um novo coral, um novo pólipo. Então aqui a gente tem, né, uma parte do ciclo assexuada e a outra parte que é sexuada. Tá? Então é uma alternância de gerações um pouquinho diferente da das plantas, porque não tem o esporo, o gametófito, não tem nada. Tem o coral e a água viva. Mas esse tipo de reprodução só acontece num grupo aqui, ó. Só nessa chamada obelia, né? A maior parte deles tem reprodução por brotamento, tá? Tem reprodução por estrobilização e tem reprodução normal por fecundação. Fecunda os gametinhos, origina o óvulo, origina o ovo e acabou. Certo? Ó, vocês têm aulinha de matemática lá? Na semana que vem a gente faz os exercícios e eu falo da classificação, tá bom?
Aí a gente começa o caderno 5, não se esqueçam. Deixa eu parar de gravar aqui.